Fala galera, aqui é o professor Rafael Medeiros e aqui você vai encontrar muito conteúdo, tá? Dentre eles, vocês vão encontrar muitas resoluções de questões de vários vestibulares do Brasil, inclusive do Enem, tá? Fica com essa resolução aí. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como os termômetros digitais. Utilizam um negócio que é chamado de termopar, mais conhecido assim, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrado na figura. Aí ele mostra aí o gráfico da resistência em função da temperatura, altera a condutividade, né? E ele fala, considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Então, ele já determina que isso acontece numa corrente elétrica maior do que 10 mA. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Como é que eu vou achar isso, professor? Ele está mostrando aqui a faixa de temperatura. Como é que eu vou saber, bicho? Então é o seguinte. Tem como achar a resistência? Tem. Por que tem como achar a resistência? Porque eu sei que U é igual a R vezes I. Então vou botar aqui no cantinho. Eu sei que U é igual a R vezes I. Se eu achar R, eu tenho a resistência aqui em quilômetros. Então R seria simplesmente U dividido por I. Eu tenho U, bem, U é 5 volts. E, lembre, considere que o termistor se rompa quando percorrido por correntes maiores do que 10. Então, a corrente elétrica que circula tem que ser menor que 10 mA. Beleza? Eu preciso que seja menor do que esse valor para poder funcionar. Maior que isso, repita, ele vai se romper. Então, eu posso até botar maior ou igual, né? Porque ele fala menor ou igual, já que ele diz que se rompe só com valor maior. Então, teria que ser menor ou igual a 10 mA. Então, vamos botar aqui um valor. Esse valor, se eu botar ele como sendo 10, eu teria uma DDP de 5 volts para uma corrente de 10 mA, que é 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui seria 0,5 vezes 10 à terceira. Ou seja, 0,5 quiloohms. Perceba o seguinte, se o valor aqui ficar menor do que 10, o que é possível, se o valor ficar menor do que 10, a resistência vai ficar maior que 10, maior que 0,5. Ou seja, essa resistência precisa ser maior ou igual a 0,5 quiloohms. Não pode ser menor que isso. Se a resistência for menor que isso, a corrente supera 10 e aí dá merda. Então tem que ser menor igual a 10, a 0,5, desculpa, quiloohms. Então eu vou lá no gráfico, ó, 0,5 quiloohms, eu vou lá, ó. 0,5 quiloohms está bem aqui, ó. Ele está no intervalo aí entre 40 e 30 graus Celsius. Aí eu vou lá para as alternativas para a gente ver onde está esse intervalo aí. Ó, esse intervalo está entre 10 e 35? Não. Esse intervalo, ó, aqui seria 32, 34, 36, 38, mais ou menos, né? Aqui vai até um 38 ali. Tá entre 20 e 45, tá o mais próximo por enquanto. Entre 30 e 55, 55 passa aqui, né? Aí a resistência fica mais baixa e dá merda. Não pode ficar acima disso aqui pra cá, tá? Não pode passar disso daqui não, tá? Então não pode ser esses valores. Então não pode chegar a 55, não pode chegar a 65, não pode chegar a 75. A alternativa mais próxima do que a gente tá vendo é essa daqui, letra B. Fica mais ou menos aqui entre 30 e 40, entre 20 e 40 seria tranquilo, né? Esse valor aqui ele é menor do que 40, tá ok? Não podia ser exatamente 40, mas menor do que 40
Tá ok? Ele fala menor que 45, qualquer valor menor que 45 estaria valendo aqui para essa situação, né? Eu teria que ter precisamente o valor menor do que 40, repito, mas a única opção está sendo menor do que 45, menor que 45 estaria ok. Então a alternativa mais interessante seria ali a letra B. A letra A, ela fala menor que 35. O 35 estaria mais ou menos aqui, né? A gente tem um problema. 45 não pode ser, não. Não seria letra B, não. Seria letra A. Por quê? Olha aqui, galera. Se liga aqui no que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu tinha até esquecido ali da letra A, porque ele botava 10 aqui. Olha só. Por que a gente vai marcar essa alternativa e não essa daqui? Pelo seguinte, ó. Tá vendo que aqui tá aparecendo 45? Eu risquei o gráfico com sua porra aqui, ficou ruim de ver, ó. Mas olha só. Quando a gente determinou ali a resistência elétrica, ela tinha que ser maior ou igual a 0,5, né? Para ela ser igual a maior a 0,5, olha só. Ela só pode ir até aqui, ó. Até aqui seria mais ou menos isso daqui, ó. Isso daqui, se eu fizer 32, 34, 36, só pode ir no máximo até 38 aqui, ó. No gráfico, certo? No gráfico, seria no máximo até 38 graus Celsius, que seria exatamente o que representaria 0,5. Maior do que isso, a resistência cairia. Por exemplo, 45 seria mais ou menos aqui, ó. A resistência seria menor do que 0,5, a corrente elétrica ia passar de quanto? De 10. E ele diz que não pode passar de 10, né? Ó. Há sinal alternativo que contém uma faixa de temperatura que funcionará adequadamente. Para funcionar adequadamente, não pode se romper. Então não poderia passar de 38. E aqui foi até quanto? 45. Não pode ser 45, seria a letra A, a resposta correta. Portanto, gabarito oficial, letra A. Belezinha? Gostou dessa aula? Quer aprender mais física comigo? Você pode comprar o nosso curso, tá? A gente tem um link aqui nesse próprio vídeo. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar, tá? Quer ser aprovado? Vem fazer parte desse curso.